instalado no subsolo, encontra uma saída explosiva. Felizmente, ninguém ficou ferido explosiva. Esses jovens estavam aproveitando o dia à beira-mar, quando de repente, eles foram pegos de surpresa. Uma onda que avançava rapidamente sobre eles. A força da água era impressionante, batendo. E um dragão, seja lá o que fosse, estava por perto. Esse tipo de evento nos lembra como o mar pode ser imprevisível e como é importante estar atento às mudanças bruscas nas marés. Em outubro de 2024, o tufão Kraton atingiu Taiwan, causando danos significativos, com ventos de chuva de até 126 km por hora. O tufão causou inundações, queda de árvores e cortes de energia para aproximadamente 178 mil lares. Em outubro de 2024, a Espanha foi severamente afetada por uma depressão isolada em níveis máximas, também conhecidas como quedas frias. Este fenômeno meteorológico resultou em fortes chuvas, inundações torrenciais e devastadoras, especialmente na comunidade valenciana, Castela Mancha e Andaluzia. Esse fenômeno ocorre quando uma massa de ar frio se acumula nele. A altitude separa-se do fluxo atmosférico principal, interagindo com massas de ar quente e úmido perto da superfície. Essa interação causa a formação de grandes nuvens, desenvolvimento vertical, resultando em chuvas intensas e persistentes. O fenômeno é comum na Península Ibérica durante o outono, devido ao contraste entre o ar frio da altitude e o mar. Águas mais quentes do mar Mediterrâneo. Na Ásia, o termo tufão é usado para refere-se aos ciclones tropicais que se formam no noroeste do Oceano Pacífico, geralmente a leste da Ásia. A razão para usar esta nomenclatura está relacionada com a localização, tradições geográficas e linguísticas da região. O termo tufão deriva da palavra grega tufão, que significa grande vento ou tempestade. Também está relacionado ao árabe tufan e o chinês taifeng, que significa literalmente vento forte. Esta palavra foi adotada em várias culturas asiáticas, especialmente em regiões como a China, o Japão e as Filipinas, onde o fenômeno ocorre com frequência. Uganda enfrentou grandes inundações recentemente. Isso causou destruição generalizada em várias partes do país. As chuvas sazonais fizeram com que os rios transbordassem, inundando comunidades inteiras e deixando centenas de famílias desabrigadas. Estradas, pontes e infraestruturas essenciais foram destruídas, dificultando o acesso das equipes de resgate às áreas mais afetadas. Observe esse fenômeno fascinante. Um pequeno tornado se forma de repente, girando rapidamente enquanto puxa poeira e detritos do chão. Sua rotação impressionante dura apenas alguns segundos antes de desaparecer tão repentinamente quanto apareceu, em meio a um incêndio devastador na Califórnia. Ocorreu um fenômeno raro. Um tornado de fogo, alimentado por ventos intensos, altas temperaturas e calor extremo das chamas. Observe a força impressionante dessas águas, liberado após a ruptura de uma barragem na Índia. Na Rússia, um fenômeno bizarro chamou a atenção. Milhões de mosquitos formaram um enorme redemoinho no céu. As imagens impressionantes mostram os insetos girando em uma espécie de tornado, criando um espetáculo fascinante. Esse comportamento pode ocorrer durante a época de acasalamento, quando os mosquitos se reúnem em grande número para formar nuvens que auxiliam na reprodução. Embora curioso, o fenômeno é um lembrete do impacto que as condições climáticas e ambientais pode ter no comportamento de certas espécies. Nos Estados Unidos, tornados são mais comuns em uma região conhecida como Beco do Tornado, onde as condições climáticas são ideais para a formação desses fenômenos. Os estados com maior incidência de tornados incluem o Texas, que lidera no número de tornados anuais, com uma média de mais de 140 tornados por ano. Isto se deve à sua vasta extensão e à convergência de massas de ar quente e úmido do Golfo do México com ar seco das montanhas. Áreas rochosas. O Kansas, por outro lado, registra uma média de 90 tornados por ano. O estado no Hashi, 39 facilita a formação de células que geram tornados, com cerca de 60 tornados anualmente. Oklahoma também é um dos estados mais perigosos quando se trata de tornados. É famosa pelo tornado Moore, um dos mais devastadores da história, em 2013. Com uma média de 50 tornados por ano. Iowa também faz parte do tornado Alley,
E é frequentemente atingida por eventos destrutivos. Embora não esteja no Tornado Alley. A Flórida é conhecida por tornados menores, mas frequentes são, que se formam devido a tempestades tropicais e furacões. No gelado Oceano Ártico, um navio foi surpreendido por uma onda gigante que retornou de repente, atingindo o navio com grande força. Essas ondas, conhecidas como ondas monstruosas, são extremamente perigosas e podem aparecer inesperadamente, mesmo nas águas mais remotas do planeta. Na Flórida, um poderoso tornado deixou um rastro de destruição ao tocar o solo, surpreendendo moradores e causando danos. Tornados significativos como este são comuns na Flórida, especialmente durante a temporada de tempestades de gordura devido à combinação de ar quente e úmido na região. Felizmente, os sistemas de alerta ajudam a salvar vidas, mas os danos materiais reforçam a força implacável desses fenômenos naturais. A Islândia é um dos lugares mais vulcanicamente ativo no mundo, com erupções regulares moldando sua paisagem única. Localizado na dorsal mesoatlântica, o país está situado onde as placas tectônicas da América do Norte e da Eurásia estão se afastando, criando uma zona de intensa atividade geotérmica. Além disso, um ponto crítico localizado diretamente abaixo da Islândia aumenta o fluxo de magma alimentando seus vulcões, com cerca de 30 sistemas vulcânicos ativos. A Islândia é um verdadeiro laboratório natural onde a força da Terra está sempre em exibição. Item hash 39. É um lembrete impressionante pode mudar não apenas o planeta, mas também a vida humana. No Chile, um grande incêndio florestal devastou grandes áreas de vegetação alimentada por ventos fortes, altas temperaturas e condições extremas de seca. O fogo se espalhou rapidamente, ameaçando comunidades e destruindo centenas de casas. As equipes de bombeiros trabalharam incansavelmente para conter as chamas, mas um terreno montanhoso e calor intenso dificultaram seus esforços. Na Tailândia, um homem estava relaxando em uma piscina, quando foi pego de surpresa por um terremoto. As imagens mostram o momento em que a água começa a balançar, criando ondas dentro da própria piscina, enquanto o homem tenta entender o que está acontecendo. Uma forte tempestade de granizo atingiu um lago, criando um cenário incrível. Os cubos de gelo, alguns do tamanho de bolas de golfe, caiu com força, formando círculos na superfície da água e produzindo um som intenso ao atingir o lago e as margens circundantes. O tufão Yaedi, conhecido nas Filipinas como Tempestade Tropical Severa, foi um poderoso ciclone tropical que impactou partes do Sudeste Asiático e da China no início de setembro de 2024. O nome Yaedi significa cabra, se refere à constelação de Capricórnio em japonês. Este foi o 11º ciclone nomeado e o primeiro tufão violento da temporada. Tufões de 2024. Neste vídeo, podemos ver outra que devastou a Índia durante a estação das monções. Fortes chuvas causaram transbordamento de rios e inundações, ruas, vilas e grandes áreas agrícolas. A água avança com força, destruindo casas, pontes e deixando milhares de pessoas desabrigadas. A estação das monções, embora vital para a agricultura, muitas vezes traz tragédias como esta, destacando a vulnerabilidade de muitas regiões do país às alterações climáticas e a falta de infraestruturas adequado para lidar com desastres naturais. As imagens impressionantes mostram uma ponte Bailey sendo destruído pela força das águas, projetadas para serem estruturas temporárias e robustas. Essas pontes são frequentemente utilizadas por desastres naturais ou em situações de emergência. No entanto, a violenta corrente do rio era muito poderosa, arrancando partes da ponte e lhe deixando apenas escombros em seu lugar. E Nylon assista ao momento em que um poderoso tornado atinge uma província na China, causando destruição generalizada. Os ventos da ilha destroem edifícios e jogar detritos no ar. Tornados são raros na China, mas quando ocorrem podem ser extremamente destrutivos. Em 2010, o vulcão Eyjafjallajökull na Islândia entrou em erupção e causou um caos sem precedentes no espaço aéreo europeu. Localizado sob uma camada de gelo, o vulcão liberou uma enorme quantidade de cinzas vulcânicas na atmosfera, que se espalham rapidamente devido aos ventos. Esta nuvem de cinzas afetou o tráfego aéreo em mais de 20 países, levando ao cancelamento de cerca de 100 mil voos
e deixando milhões de pessoas presas em aeroportos. Mas isso não estava no Hash 39. O gelo derretido pela lava causou inundações repentinas na região, forçando a evacuação de centenas de pessoas. A combinação de lava, cinzas e gelo criaram um espetáculo assustador. Força da natureza. Além disso, o impacto econômico foi enorme, com perdas estimadas em quase US$1 bilhões morreram. Esta erupção foi um poderoso lembrete de como os eventos naturais, mesmo em locais remotos, pode ter efeitos globais devastadores. Lilian, assista ao momento impressionante. O fluxo de água e gelo avança através deste rio, criando uma força implacável. Este fenômeno, conhecido como ruptura glacial ou Jokulalp, ocorre quando grandes volumes de gás, criando uma força implacável. A água é liberada repentinamente devido ao derretimento do gelo nas geleiras. A combinação de água congelada e blocos de gelo transforma o rio em uma corrente poderosa, que podem causar inundações catastróficas em áreas próximas. Em 17 de dezembro de 2024, um terremoto de magnitude 7,3 atingiu Vanuatu, causando destruição significativa. A força do terremoto fez com que vários edifícios desabassem, estruturas deixando muitos desabrigados e sem acesso a serviços essenciais. Equipes de resgate enfrentaram desafios devido a deslizamentos de terra e estradas bloqueadas, dificultando os esforços de socorro. A província de Xiu e Cardinal 39 sudoeste da China, localizada na é uma região sísmica devido à convergência das placas tectônicas da Eurásia e da Índia ao longo dos anos. Xiu e Cardinal, causando perdas e danos humanos, foi palco de vários terremotos significativos. Em 2022, um terremoto de magnitude 6,8 atingiu a área montanhosa de Nuedentarte. Este foi o terremoto mais forte na província desde 2017. Até o final de dezembro de 2024, as regiões costeiras de Piura e Tumbus, no norte do país, foram atingidos por ondas gigantes que causaram destruição significativa. As ondas, que atingiram até 4 metros de altura, navios de pesca artesanal devastados, infraestrutura costeira danificada e comunidades locais afetadas. A Marinha de Alve, Peru, através da Direção de Capitania e Guarda Costeira, fecharam mais de 80 disseram portos nas regiões norte e centro do país, como medida de precaução. Além disso, equipes de resgate foram mobilizadas para salvar dezenas de pescadores que ficaram presos no mar devido a condições adversas. Autoridades atribuíram o fenômeno aos ventos fortes persistentes na superfície do mar, na costa dos Estados Unidos, que gerou uma forte ondas direcionadas para a costa peruana. Durante o incêndio florestal conhecido como Chaparral, Califórnia, viu mais um tornado de fogo. A filmagem capturada mostra uma coluna de fogo girando intensamente, resultante da combinação de calor extremo, ventos turbulentos e condições atmosféricas específicas. Tempestades de areia são fenômenos naturais causados por ventos fortes que levantam grandes quantidades de partículas de areia e poeira do solo seco, formando nuvens densas que podem se estender por quilômetros. Eles geralmente ocorrem em áreas áridas e semiáridas, como desertos, mas também pode ocorrer em regiões com vegetação esparsa e solos secos. A Califórnia é uma das regiões mais afetadas por incêndios florestais no mundo, e isso acontece devido a uma combinação de fatores naturais e humanos. Em primeiro lugar, o clima da Califórnia desempenha um papel crucial durante o verão e o início do outono. O estado enfrenta temperaturas extremamente altas, baixa umidade e ventos secos como os famosos ventos de Santa Ana. Esses ventos intensificam os incêndios ao se espalharem rapidamente as chamas e secar ainda mais a vegetação. Outro fator importante é a própria vegetação da região. Muitas plantas nativas da Califórnia, como arbustos e árvores, são altamente inflamáveis, meses especialmente depois, e as secas têm, tornando-se cada vez mais comum e prolongado. Em parte devido às alterações climáticas que agravam a intensidade e frequência de incêndios. Além disso, a densidade populacional em áreas próximas a florestas, o risco aumenta. Incêndios geralmente são iniciados atividades humanas como fogueiras, atividades, linhas de energia defeituosas, ou mesmo atos de negligência e vandalismo. Com mais pessoas vivendo em áreas vulneráveis, o potencial de danos e tragédias também aumenta. Por fim, é importante mencionar que, embora os incêndios sejam um fenômeno natural que causa parte da região,
e hash 39. Como ecossistema, a intensidade e a frequência são amplificados por fatores como aumento das temperaturas globais e manejo florestal inadequado. A combinação desses elementos provoca incêndios florestais na Califórnia, um problema recorrente e devastador, com impacto ambiental de longo alcance, impacto econômico e social. O furacão Fiona foi um dos eventos climáticos mais destrutivos de 2022, deixando um rastro de devastação através de várias partes brancas do Caribe e da América do Norte. Formada no Oceano Atlântico em meados de setembro. Fiona rapidamente se intensificou, tornando-se um furacão de categoria 4. Sua força era alimentado por águas excepcionalmente quentes, condições atmosféricas ideais, destacando como as mudanças climáticas está contribuindo para a formação de mais ciclones tropicais. O furacão atingiu primeiro Porto Rico, trazendo chuvas e ventos torrenciais de até 140 km por hora. A ilha, que ainda estava se recuperando dos danos causados pelo furacão Maria em 2017, enfrentou inundações catastróficas que submergiu aldeias inteiras e deixou milhões de pessoas sem eletricidade. Fiona também causou deslizamentos de terra e destruiu infraestrutura vital, dificultando os esforços de resgate e recuperação. Imagine num tranquilo porto italiano, cercado por barcos ancoradosos e o som suave das ondas do oceano. De repente o céu escurece e uma tempestade inesperada começa a se formar. Em questão, cubos de gelo diminutos, grandes, começaram a costa do Golfo enfrentou a ira da natureza, ventos fortes e algumas minas. Os tornados pareciam competir para ver quem causaria mais estragos, causando danos às moradias e a infraestrutura irá evaporar rapidamente. Mas enquanto isso, vamos nos unir e apoiar uns aos outros, porque ninguém quer o vento. Deus ter outro amigo. Uma gigantesca plataforma de petróleo está firmemente posicionada no meio do vasto oceano, e ondas ferozes. Esta imagem serve como símbolo do homem e do hash 39. Enquanto as ondas amanhecem e o hash 39 o afoga. No ao contrário Aparece da tempestade, como uma majestosa obra de arte. plataforma. A luz brilhante da plataforma corta a noite escura, criando um ambiente mágico e uma cena brilhante como um farol no meio do oceano. A grande onda é um símbolo do poder do mar. Acredito que essa será a onda que os fãs de esportes aquáticos desejam. Como presente, oceano ideal para conquistar livremente. Uau! É interessante como o mar é dividido em dois. Duas cores diferentes, criando uma fronteira clara entre as profundezas do oceano. O azul, o escuro simboliza o mistério, enquanto o verde claro lembra as áreas flutuantes. No fundo, duas correntes de água corriam silenciosamente paralelas, como se houvesse uma parede invisível separando-as. Um choque silencioso entre dois mundos. Ele ama as áreas flutuantes e a lama. Operando continuamente no mar durante todo o ano, esses navios enfrentam muitos desafios. Devido ao clima severo, incidentes de navios porta-contêineres no mar são frequentemente comparados a desastres marítimos. É, portanto, inevitável que incidentes, eventos inesperados como colisões possam causar grandes danos. Diferentemente do que acontece em terra e no mar, os navios também sofrem a ira da mãe natureza. As ondas e os ventos fortes de Hugo varreram tudo em seu caminho, fazendo com que os marinheiros, pequenos como folhas em uma tempestade, indefesos contra o terrível poder do oceano,
Ao testemunhar essa cena, desisti do meu sonho de ser marinheiro. Ao olhar para o navio lutando em meio às ondas violentas, percebi que elas estavam superando bravamente momentos impressionantes no mar. A altura e o perigo dessas escadas são realmente assustadores. No entanto, é esse medo que faz das estradas um destino ideal para os amantes de exploração e aventura ao redor do mundo, um dos eventos naturais. Lildonanesa. Os eventos mais surpreendentes do planeta ocorrem todos os anos na América do Norte, estrelando uma de suas criaturas mais humildes, a delicada borboleta monarca. Não menos interessante é o gelo natural, uma das paisagens mais espetaculares que pode admirar. Você certamente ficará impressionado com sua majestade e beleza magnífica, como se estivesse perdido em um reino gelado encantador. Uau, que é definitivamente um torneio internacional de atletismo, que os Beng a nós temos orgulho de chamar de lar. Vendo o quão confiantes eles agiram, eu e Hash 39 temos certeza que eles verão isso nesta temporada. Eles levariam para casa a medalha de ouro e talvez organizassem uma festa de dança no gelo. O próximo lugar somente para especialistas. Nas aventuras, jogadores com grandes habilidades, observando a maneira de rolar o tabuleiro. Eu também quero pular direto e tentar. Embora eu pudesse ser apenas uma prancha voadora, e você, Compartilhe suas ideias nos comentários. Podemos nos unir para caminhar juntos. A avalanche se transformou em um rio de verdade, com uma correnteza tempestuosa que eu nunca serei você. A força e a velocidade do fluxo de neve varreram tudo em seu caminho. Se você está procurando uma experiência de viagem única e impressionante, Glacier e Lusat é um destino imperdível. O verão é a melhor época para visitar o Bidé. Geleira e Lusat. Por favor, traga roupas quentes e encamadas. Respeite o meio ambiente. E não deixe resíduos. Pedras do tamanho de bolas de beisebol, telhados danificados e que causam cortes de energia em algumas áreas. Esse fenômeno criou engarrafamentos. O trânsito causou agitação nas comunidades locais e talvez em algumas pessoas. Desejando poder se abrigar debaixo dos carros. Na Maurícia e em Sevilha, Espanha. Uma enorme tempestade de granizo caiu e pedras do tamanho de bolas de golfe caíram como balas. Aqueles que testemunharam isso devem ter ficado preocupados e se perguntando se uma tempestade de golfe. Não. E o Hash 39. Em 16 de maio de 2024. Cidade de Houston. O Texas enfrentou uma tempestade com alerta de tornado. Talvez seja por isso que no Hash 39, os trabalhadores do mercado voltaram para casa tarde naquele dia. Eles só queriam estar seguros. No meio da natureza em Hash 39 está a fúria. Meu Deus.
Um tornado aterrorizante com o poder destrutivo de um alienígena de repente desceu sobre Nebraska no passado. 26 de abril. Gursa. Um forte redemoinho acompanhado de poeira varreu tudo em seu caminho. Os tornados não só causaram pânico entre os moradores das cidades, mas também representam uma ameaça no mar. De repente, uma tromba de e Cardinal 39 água apareceu em alto mar. Estranhamente, as pessoas que estavam lá não estavam nem um pouco com medo. Talvez estivessem apreciando o espetáculo da natureza. Esta é a lendária chuva de peixes? Você tem alguma outra explicação? Não são? Uau! A apresentação foi incrível. As bandas marciais têm uma longa história na natureza. Estados Unidos e teve origem nas bandas militares do século XVIII. Hoje. Essas orquestras se tornaram parte indispensável das escolas secundárias, universidades e comunidades em todo o país, trazendo entusiasmo e orgulho aos eventos. Tenho que dizer, ele e o Hash 39 são tão majestosos. Esta é uma imagem registrada nas Olimpíadas de Pequim de 2008. Como uma tinta gigante. Há muitas belezas da natureza e das pessoas que você ainda não descobriu. Dom e Hash 39 esquecem de seguir nosso canal para atualizar novidades sobre a natureza e as pessoas. Vejo vocês no próximo vídeo. Eu e Hash 39 podemos acreditar no que acabou de acontecer. Sobre a natureza e as pessoas. Você pode? Turistas na praia ficaram chocados quando um avião passou perto deles. As pessoas registraram imagens de heróis silenciosos, sempre correndo. Em lugares perigosos quando todos os outros estão tentando escapar. Eles são guerreiros. Deixe o número 9 nos comentários para agradecer a esses heróis. Se você tiver um dia ruim, experimente o Totomo Volcanic SPA em Cartagena, Colômbia. Eu e Hash 39. Garantimos que depois dessa experiência única, seu humor mudará significativamente. Você também pode tentar nadar aqui. Eu e Hash 39 achamos que você deveria tomar banho. Ele e o Hash 39 não atraem apenas turistas, mas o vulcão e ele e o Hash 39. Eles fornecem informações valiosas aos cientistas sobre estruturas geológicas, atividades, placas tectônicas e o movimento das águas subterrâneas na Terra. Let e Hash 39 esqueça a raiva da mãe natureza. Olhando essas belas paisagens. E você quer fazer as malas e vir vivenciar isso? E a tecnologia repentina levou o esqui a novos patamares.
Desde equipamentos de segurança até calçados e esquis avançados, os jogadores agora podem se sentir mais confiantes estando em costas desafiadoras. Tudo está coberto de neve branca, criando um cenário lindo. Imagem. Se não houver deserto, esquiar também é uma opção perfeita. Isto não é apenas um esporte, mas também é a chave para unir as pessoas. Pensei que fosse uma pedra com uma camada de neve, mas... Ah, não. Ele e Hash 39 são uma rena. Revelando a você, eles são os únicos animais no mundo em que tanto machos quanto fêmeas têm chifres. Não são apenas as renas que amam a neve, esse carinha adorável também. Adoro. Lisa. Olha como ele brinca com a neve. Que adorável. Tornados de neve também são. Um perigo perigoso, então tenha muito cuidado. Milhões de aves marinhas migratórias. A imagem traz relaxamento e agradecemos a pessoa que a filmou comentando o número. Os pinguins da geração 2 fazem migrações incríveis para a Antártida. Suas jornadas podem durar até 150 quilômetros entre seus locais de alimentação e reprodução. O derretimento das geleiras é um sinal de que há muitos perigos. O potencial por trás e uma das causas que levam a esse derretimento são as mudanças climáticas. Enquanto você assiste a este vídeo, 1.102 libras de gelo derreteram. Devido ao aquecimento global, esses não são apenas números, mas um sinal claro do impacto que as mudanças climáticas estão tendo no planeta. Vamos refletir sobre nossa responsabilidade e agir para proteger a Terra para as gerações futuras. Parece que monstros estão vindo para invadir. Nossa, eu realmente admiro esse cara. Warren e Hash 39. Vocês ficaram assustados quando estavam lá filmando o vídeo? A erupção do vulcão já é assustadora o suficiente, mas combinada com os raios, a cena é realmente inesquecível. Sob o vasto céu do Oceano Pacífico. O poder natural ilimitado se manifesta por meio de ondas gigantes que quebram na costa. Ventos distantes que carregam o sopro de países distantes e a atmosfera densa com seu sabor salgado característico. E o vento mais forte parece desempenhar o papel de paisagista. Uma exibição maravilhosa da floresta e do poderoso sistema de raízes interconectadas do Hash 39. Parece que um portal se abriu e nos levou para outro universo. Toda vez que você vir a aurora boreal, provavelmente vai querer vê-la no Hash 39. Tente tirar os olhos da oportunidade de admirar a aurora boreal. Compartilhe seus sentimentos conosco comentando o número 1. Deixe que o Hash 39 compartilhe essa experiência memorável juntos.
Faixas vibrantes de cores se misturam para criar uma cena mágica. As calotas de gelo restantes estão derretendo. Ponto. As coisas parecem estar esquentando. Ponto. Meu Deus, ondas pequenas são tão especiais. Os moradores da Indonésia ficaram perplexos ao ver seu rio misteriosamente ficar vermelho carmesim. Essa estranha mudança causou ansiedade e dissuasão na comunidade, pois ninguém conseguiu explicar imediatamente a causa desse fenômeno incomum. No final da trilha, há uma cachoeira de cores estranhas. Esta é uma formação natural normal, ou é devido ao impacto da poluição ambiental? Dom Hash 39. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau, até acompanhar nossos próximos vídeos. Este é um dia triste para os turistas. A tempestade chegou. Redemoinhos e nuvens de poeira forçaram todos a fugir no caos. Imagens capturaram a cena de 2 navios de cruzeiro gigantes da Carnival naufragando na costa da ilha de Cozumel, no México. A proa do Carnival Legend colidiu com a popa do Carnival Glory, causando danos à popa do Glory. Este é um lembrete de que às vezes até os navios precisam de uma distância segura no mar. Venha para Los Angeles se você ama a beleza do pôr do sol, pois este lugar é conhecido como o lugar onde ocorrem os mais belos pôres do sol. Uau, uma noite inesquecível para nossos sortudos convidados. Quando a brilhante aurora boreal iluminou o céu do norte, o que nos deixou ainda mais curiosos sobre os mistérios por trás da noite. Tornados no deserto são um fenômeno raro, mas em nosso canal você pode vê-los com frequência. Se você acidentalmente se deparar com essa cena, lembre-se de manter uma distância segura para se proteger. Uau! Em contraste com a ferocidade dos tornados, o deserto tem sua própria beleza e charme misterioso. Esta é a paisagem mais incrível que já vi na minha vida. Parece que eu e Hash 39 estamos em outro planeta. Acho que você deveria tentar uma vez experimentar a sensação de andar de camelo no deserto. Essa experiência foi incrível. Pare de surfar no oceano e vá surfar na areia. Isso e Hash 39 não são tão ruins assim. Uau, uma experiência realmente interessante. Eu e Hash 39 e com certeza você e Hash 39, todos queremos experimentar isso também. Prepare uma xícara de café e assista conosco a incrível migração das baleias raia. Você e Hash 39 ficarão surpresos com o que verão. Esses pássaros estão muito cansados da longa jornada. Você conhece algum outro motivo? Compartilhe para que todos saibam. Há muitas belezas da natureza e das pessoas que você ainda não descobriu. Não se esqueça de seguir nosso canal e Hash 39 para atualizar você sobre novidades sobre a natureza. Vejo vocês no próximo vídeo. Além das chuvas, os incêndios também nos assustam mais. A fumaça de um vulcão de verdade deixa as pessoas sem fôlego quando a admiram.
Você já se perguntou como um navio recém-construído navegará? Pensei que seria derrubado. E esta é a Espanha também enfrentando aquelas ondas terríveis. Por trás da paz esconde-se uma tempestade repentina e perigosa, cujo aparecimento repentino é verdadeiramente imprevisível. Tonto. Umbrella. Ele e o Hash 39 são como um pedaço gigante de gelatina, e eu quero tentar uma vez também. O desastre aconteceu quando um cargueiro gigante caiu no local do... A ponte com chave de carro da França nos Estados Unidos está causando a quebra do vão. Algo terrível está prestes a acontecer na praia. O navio Andy X Fras, com bandeira de Singapura e transportando 1.500 contentores contendo vários produtos químicos, pegaram fogo na costa do Sri Lanka, o que causou o incêndio. Ele continuou continuamente por 6 dias, e todos os esforços para extingui-lo ainda não tiveram sucesso. Provou-se ineficaz. Fumaça preta ainda estava saindo do navio. O incêndio que ocorreu foi realmente um desastre terrível. De repente o chão tremeu. Tudo tremeu. Logo tudo virou caos. Tudo desabou. A estrada rachou. Foi horrível. À tarde houve um forte terremoto de magnitude 6,5 na escala Richter. Sudoeste de El Huasco. Kiwi. Causou pânico local. Sudoeste de El Huasco. Locais Chile imediatamente mobilizaram socorro e evacuaram a profundidade de pessoas de áreas perigosas. Viu? Sim, é uma misteriosa casa de pedra. Na montanha. Para que serve? Esses caminhos levam a esse pagode gêmeo? Pagode gêmeo para explorar arquitetura única, aprender sobre história e cultura e participar de festivais tradicionais vietnamitas únicos. Quer saber como? As pessoas constroem essas estruturas. Idiota em Hash 39. Engraçado, você sabia disso? Por favor, compartilhe comigo. Há tantas coisas extraordinárias aqui. Acho que você deveria recarregar as baterias. Para continuar admirando a infinita beleza que a natureza tem a oferecer. Eu e o Hash 39. Kiev ouvimos pessoas dizerem que ver um bando de pássaros voando daquele jeito é um sinal. Além da beleza, também há desastres entre os quais estão... Você pode mencionar o desastre do gafanhoto.